Você tem que lutar para garantir o sustento da sua família, o futuro da sua família, o seu futuro. Você tem que fazer isso com toda a responsabilidade possível. Mas não carregue esse fardo sozinho. Acalme o seu coração e confie mais, porque Deus está cuidando de você. Você tem medo do futuro? Esse é um sentimento muito comum para muitas pessoas, especialmente para aqueles que já perceberam que tem mais passado do que futuro. E também para muitas pessoas jovens, não é? Que se sentem inseguras, preocupadas, ansiosas com relação ao futuro. Eu tenho uma mensagem para você hoje baseada nas palavras de Jesus, um trecho maravilhoso do famoso Sermão da Montanha proferido por Cristo. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, começando no versículo 25 ao 34. Eu não vou ler todo, eu vou selecionar aqui 2 ou 3 versículos. Eu vou começar com o versículo 25. São Mateus 6, 25. Preste atenção. Jesus disse: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?" E aí Jesus continua, ele fala para a gente observar as aves do céu, os lírios do campo, né, como Deus cuida das suas pequenas criaturas. E depois aqui no verso 31, ele continua assim: "Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal." Que sabedoria tremenda nessas palavras, não? Essas palavras de Cristo aqui foram pronunciadas, como eu já disse, no seu famoso Sermão da Montanha. Naquela época, as pessoas viviam com uma grande ansiedade constante em relação às necessidades diárias. Muita gente acordava de manhã sem saber se ia comer ou se ia continuar vivo para o dia seguinte. A preocupação com o sustento, com o vestuário, com a própria segurança, a própria proteção. E então Jesus usa esses exemplos simples das aves e dos lírios. E assim ele estava falando a um público que conhecia muito bem o que era viver nessa constante incerteza devido ao contexto da época naquela região. Quando Jesus faz isso, ele nos ensina que a ansiedade não deve dominar a nossa vida. Por quê? Porque existe um Deus que cuida de todos os detalhes da criação. É um Deus que tem responsabilidade por aquilo que ele criou. Apesar de vivermos hoje num mundo muito diferente daquele contexto da nação de Israel, as preocupações e ansiedades permanecem as mesmas. E a solução também é a mesma. Qual é a solução? Confiar mais no cuidado de Deus por nós. Esse é o verdadeiro antídoto contra essa que já é chamada de a doença do século, que é a ansiedade. Mas é importante a gente entender o que é ansiedade, né? Eu diria que basicamente existem 3 tipos ou 3 categorias de ansiedade. Existe aquela que nós podemos chamar de ansiedade normal, aquela ansiedade natural e até útil, que nos ajuda a enfrentar os desafios importantes da vida. Você vai para uma entrevista de emprego, uma prova, uma reunião importante, o rapaz que vai pedir uma garota em namoro, ou vice-versa. Essa ansiedade, ela na verdade é até saudável para nós, porque ela nos ajuda a nos prepararmos para aquela situação, para que nós estejamos mais alerta, mais focados para aquilo que a gente vai enfrentar. Não é disso que Jesus está falando. Essa é a chamada ansiedade normal, natural e é até positiva. Agora, no outro extremo, existe a ansiedade doença, a ansiedade patológica. É quando essa ansiedade se torna constante, excessiva e começa a afetar a nossa saúde mental. Aí nós já estamos lidando com uma ansiedade patológica. Nesse caso, é importante buscar ajuda profissional.
porque já se trata de uma condição de saúde que precisa ser tratada com muita seriedade. E sabe, é um erro pensar que podemos resolver esse tipo de problema apenas com oração. É claro que Deus tem poder para curar qualquer coisa, para nos curar de qualquer doença, mas normalmente Ele usa os meios naturais para fazer isso. Quando você fratura um osso, quebra um braço, um dedo, sei lá, você vai para o hospital, você vai se cuidar, você engessa e tudo mais. Agora, quando as emoções sofrem uma fratura, é necessário, da mesma forma, cuidado profissional. Então, se a sua ansiedade chegou nesse nível, busque cuidado profissional. Agora, quando Jesus fala de ansiedade aqui, não andeis ansiosos, também não é sobre esse tipo de ansiedade. E nem em outras partes da Bíblia quando se refere à ansiedade. A ansiedade a qual a Bíblia se refere, e Jesus aqui está nos advertindo contra ela, é a ansiedade pecaminosa. É aquela ansiedade sobre a qual Jesus está falando aqui no Sermão da Montanha, né? Aquela que brota da falta de confiança no cuidado de Deus. Quando nós permitimos que o medo do futuro, das circunstâncias, ocupe o lugar da fé, aí nós já estamos desconfiando daquilo que Deus nos prometeu, que é o cuidado e a provisão básica para a nossa vida. Essa ansiedade, ela é a escolha de não confiar em Deus plenamente. A ansiedade que Jesus nos convida a vencer é aquela que rouba o lugar da fé e nos impede de confiar no cuidado de Deus. Esse é o ponto central da mensagem de Jesus. Qual é o ponto central aqui nesse texto? Deus cuida de você. É isso que Jesus está dizendo e é isso que você precisa ouvir de Deus agora. Deus cuida de você. Você está preocupado com o seu casamento? É claro, você tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para fortalecer o seu relacionamento, vencer as crises. Mas lembre-se, Deus está cuidando do seu casamento. Você não está sozinho com essas crises. Você está ansioso com o seu futuro profissional? É claro, você tem que dar o seu melhor, você tem que se empenhar, tem que se disciplinar, tem que trabalhar bastante e tudo mais. Mas você precisa saber que você não está sozinho nessa jornada. Deus está no controle de todas as coisas e do seu futuro. Você tem que lutar para garantir o sustento da sua família, o futuro da sua família, o seu futuro. Você tem que fazer isso com toda a responsabilidade possível. Mas não carregue esse fardo sozinho. Acalme o seu coração e confie mais, porque Deus está cuidando de você. Essa confiança nos ajuda a mudar a nossa perspectiva das coisas, da vida. Em vez de sermos dominados pela ansiedade, pelas preocupações, nós podemos agir com fé e fazer a nossa parte, mas sabendo que o resultado está nas mãos de Deus. Faça o que está ao seu alcance, mas não se esqueça, o resultado está nas mãos de Deus e Ele nunca falha. Jesus, então, nos desafia a focar no que realmente importa. O que realmente importa em nossa vida? O reino de Deus. É claro que isso não significa que você pode negligenciar a sua família, o seu futuro, o seu trabalho, as coisas normais aqui da vida. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele só está estabelecendo aqui uma questão de prioridade. A prioridade deve ser o reino de Deus. Quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, Deus promete cuidar das nossas necessidades. Muitas vezes a ansiedade surge porque nós estamos priorizando as coisas erradas. Queremos resolver tudo à nossa maneira e no nosso tempo e esquecemos de confiar no plano de Deus para nós. Mas quando o reino é a nossa prioridade, aí sim nós podemos descansar na certeza de que Deus vai cuidar de tudo. Eu já deixei claro aqui que não se trata de deixar na mão de Deus como um gesto de negligência, mas é uma questão de prioridade. Se o seu coração está ansioso demais, talvez seja a hora de você reorganizar as suas prioridades e colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando o reino entra, a paz entra junto. Isso não depende das circunstâncias, dos problemas, das condições em que você está vivendo. Depende das prioridades que você estabelece. Primeiro, o reino de Deus. Você que sofre de ansiedade, deixa eu contar para você rapidamente aqui a história do meu irmão Robson. O meu irmão me ensinou uma coisa muito interessante que eu jamais esqueço. É uma lição muito preciosa sobre como lidar com a ansiedade.
Ele tinha passado por um momento muito difícil numa fase da vida, e uma vez eu perguntei para ele como ele tinha conseguido superar tanta ansiedade, tanta preocupação em tão pouco tempo. E aí ele me deu a seguinte explicação, eu vou tentar resumir aqui em poucas palavras. Ele disse assim: bem, eu comecei fazendo uma lista de todos os meus problemas. Quando a lista estava completa, eu dividi em duas categorias. Aqueles problemas que são os meus problemas e aqueles que, na verdade, não são meus problemas e que estão me incomodando. Aí o que sobrou, eu dividi em duas categorias. Os problemas que precisavam ser resolvidos e aqueles que se resolvem sozinhos. E você já devia ter percebido que grande parte dos grandes problemas da nossa vida, aqueles que a gente não consegue resolver, com o tempo eles se resolvem sozinhos. E quando ele me contou isso, ele disse, bem, aí sobrou muito menos. Mesmo assim, aqueles poucos que restaram, eu dividi ainda em duas categorias. Aqueles problemas que precisavam ser resolvidos imediatamente e aqueles que poderiam ser deixados para depois. E aí ele terminou dizendo, no final eu vi que os meus problemas reais eram muito menos do que o que eu imaginava. Esse tipo de clareza, de lucidez, nos ajuda a discernir o que realmente devemos levar a sério na vida. E é uma atitude que nos liberta. Nos liberta para confiar mais em Deus, no cuidado de Deus em relação àquelas coisas que estão fora do nosso controle. Eu aprendi muito cedo que problema sem solução, para mim, não é problema. É fato. Eu já não vou me ocupar nem me preocupar com isso. Quando você organiza os seus problemas, você descobre que eles são muito menores do que parecem. E você precisa acrescentar a essa percepção a grande verdade. Qual é a grande verdade? Deus está cuidando de cada um dos seus problemas. É claro que isso não significa que Deus vai resolver os nossos problemas da noite para o dia sem a nossa participação. Não é isso. Na maioria das vezes, a solução de Deus inclui a participação humana. O empenho humano, você tem que se empenhar, você tem que buscar sabedoria. As soluções de Deus muitas vezes consistem em nos dar discernimento e sabedoria para que nós possamos agir na solução dos problemas. Mas, enfim, não importa que caminho Deus siga ou esteja seguindo na sua vida, o importante é você saber que você não está sozinho carregando esse fardo. Por isso que você não tem que se preocupar tanto, nem com o presente e muito menos com o futuro. Então é isso. Para superar o medo do futuro, nós precisamos confiar em Deus diariamente. E isso começa com a oração e a leitura da Bíblia. Quando nos lembramos aqui de como Deus foi fiel no passado, a nossa fé é fortalecida. E a Bíblia nos ajuda a ver isso. A Bíblia nos conta histórias, testemunhos de pessoas, de situações do passado que confirmam esse cuidado constante de Deus. Por isso nós temos que viver um dia de cada vez. Não foi isso que Jesus disse? Basta a cada dia o seu mal. Não é para sermos irresponsáveis e negligentes, mas para entender que Deus nos dá graça suficiente para hoje. Preocupe-se com hoje. Carregar o peso de todo o futuro nas suas costas só aumenta a ansiedade e impede que você viva o presente com alegria, com paz. A graça de Deus é para hoje. A Bíblia afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não deixe que a preocupação com o amanhã roube a sua paz de hoje. O segredo para superar o medo do futuro, então, é focar naquilo que realmente importa. E o que é que realmente importa? O reino de Deus. Quando vivemos para o reino, Deus cuida do restante. Isso não significa que nunca teremos desafios, que nunca teremos problemas. Não é isso. Mas significa que nós podemos ter a certeza de que Deus está no controle de tudo, mesmo em meio às incertezas e aos problemas dessa vida. Quando você coloca Deus no centro da sua vida, as preocupações perdem o poder de controlar a sua mente e o seu coração. E agora eu convido você a reler o texto que eu indiquei lá no começo, São Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E depois eu convido que você tome um tempo para orar sobre isso. Renove a sua confiança em Deus e viva em paz. Finalmente, se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que está precisando ouvir uma palavra de orientação e conforto.
E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora mesmo, porque isso ajuda muito a disseminar esse conteúdo e abençoar muitas outras pessoas. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.